para operações financeiras. Taxa real é a taxa efetiva corrigida pela taxa inflacionária do período da operação, podendo ser inclusive negativa. Por exemplo, se você aplica R$1.000 em um ano, e em um ano você vai pegar 1.100, aparentemente tivemos 10% nessa taxa nominal aí, né? Nessa 10%. Porém, se você verifica que durante o ano houve a inflação, um produto que você compraria no início do ano por R$1.000, uma televisão que você compraria por R$1.000, no final do ano ela tá a 1.070, essa mesma. Então, a minha taxa real é o que realmente houve de aumento, ou podendo ser o aumento, ou se essa inflação foi além do limite, né? Ela pode ter sido negativa. Então, o que você vai fazer? Você vai, como eu havia citado, você aplicou R$1.000 e no final do ano pegou 1.100. Porém, um aparelho que você ia comprar a R$1.000, no final do ano ele custa 1.070. Então, entre esses 100 e esses 70 de inflação que teve, esses 70 foi a inflação. Então, entre R$100 de aplicação que rendeu, menos esses 70 que foi R$100 de juros da aplicação, menos os 70 da inflação. Então, aqui eu tenho o 100 que rendeu, menos os 70 da inflação, eu vou ter 30. Então, o real mesmo, o valor real foi 30. E aí a gente tem que calcular. Aí um tá a 10%, outro 7%. Aí aqui parece, então 30, calcular só 3%, a gente consegue chegar a essa taxa real? Não. A gente tem que fazer o quê? Dividir a taxa nominal, que foi a que a gente verificou, dividir a taxa nominal pela taxa da inflação, pela inflação. Aí sim a gente vai encontrar um valor um pouquinho menor do que 3%. Vai encontrar 2,8. 1,028 e alguma coisa. Aí menos 1, aí vai ficar 0,028 vezes 100, fica 2,8%. Então, assim, a real é o que rendeu, é a taxa nominal que aparentemente está atuando, dividido pela taxa da inflação que teve naquele período, tá? Então, a real aparentemente parece que rendeu R$100, mas como houve a inflação do período também, né? Então, a gente tem que tirar a inflação e descobrir que realmente subiu só alguma coisinha. Então, vamos já lá para depois vocês leiam aqui, que aqui eles explicam um pouco sobre essa taxa e a inflação do período. E vamos lá para a atividade de aprendizagem. Qual a taxa anual equivalente a 2% ao trimestre? Então, lembra daquela fórmula que nós temos? 1 mais a taxa anual é igual a 1 mais a taxa mensal elevado a 12. Só que não estamos no mês. É ao trimestre. Então, ele quer que é o trimestre e em anos. Mês são 12 meses. Só que o trimestre em relação ao ano são... Um ano é igual a 4 trimestres. Concorda? Então, ao invés de 12 meses, eu vou colocar... Aqui eu vou colocar um T de trimestre. E eu sei que um ano eu tenho 4 trimestres. Então, para me calcular essa taxa equivalente, 1 mais a taxa anual é igual
Então, eu vou colocar o trimestre, né? E trimestre, um ano tem 4 trimestres. Então, vai ficar 1 mais... Qual que é a minha taxa? 2% dividido... Ó, 2%. Aí eu divido por 100%, né? Aí eu vou ter 0,02, que é o valor que eu vou colocar aqui. 0,02 elevado à quarta potência. 1 mais I. Aí aqui é 1,02 elevado à quarta potência. Vamos calcular e verificar. 1,02 elevado... Cadê? Elevado a 4. Então, a minha taxa anual é igual a 1,08243.216 menos 1. Mais 1, faz pra cá menos 1. Então, minha taxa anual é 0,08243.216. Aí, pra gente colocar em porcento, multiplica por cento, 2. Fica 8, aproximadamente, né? 24% ao ano, certo? Não podemos simplesmente 2 vezes 4, 8. Não, tem que fazer todo esse processo. Por que essa fórmula aqui? É porque quando eu estou trabalhando com taxa equivalente, o que eu estou querendo falar? Que um capital ou que um valor presente, para mim saber o valor que ele rendeu, né, quando ele foi aplicado, lembra que a fórmula era capital vezes 1 mais a minha taxa de juros? Então, aqui tá anual. E aí, então, quando eu tô falando que a taxa é equivalente, eu vou falar que o mesmo valor presente ou o mesmo capital aplicado a uma taxa anual, ele rendeu o mesmo tanto que o mesmo capital renderia ou rendeu, só que em períodos de uma taxa diferente, em períodos diferentes. Mas um foi calculado a ano e o outro a mês, só que os dois são iguais. Aí o que eu fiz aqui? Eu simplesmente, no sistema de balança, se eu tiro, eu tenho aqui uma balancinha. Se eu tiro 100 quilos aqui, o que eu tenho que fazer do outro lado para equilibrar a minha equação? Manter a integridade da minha igualdade? Faço a mesma coisa. Então, se eu divido aqui por P e aqui por P, eu não vou alterar a minha igualdade. Eu não vou tornar isso aqui uma diferença. Então, eu vou cancelar e vai virar 1. P dividido por P, 1. E o que eu faço de um lado da igualdade e fazendo de outro, eu mantenho o equilíbrio ainda da minha balança. Então, fica 1. Então, fica como? 1 mais a minha taxa anual, 1 mais a minha taxa trimestral. Então, essa fórmula veio dessa ideia, tá? Dessa mesma ideia de montante para juros compostos. Então, no 1 temos 8,24%, aproximadamente, tá? Então, vamos para a questão 2. Uma outra coisa que eu quero falar é que se me derem a taxa mensal, eu te dou a taxa mensal e eu quero equivalente anual. Eu vou trabalhar com essa mesma ideia, só que ao invés de ser aqui, 12, eu vou trabalhar com um expoente fracionário aqui. Que significa o quê? Significa que eu estou colocando a raiz aqui na mesma... com o índice igual ao meu expoente, aí eu também tenho que colocar essa raiz aqui com o índice igual. Então, aí esse índice, aí no fritar dos ovos, esse aqui vai sumir, e aqui, no fritar dos ovos, vai ficar, ao invés de 4, na anual vai ficar 1 sobre 4, tá? Mas tudo nasceu de onde? Dessa mesma forma dos juros compostos, tá? Então, 2, né? Vamos lá para 2.
2. Qual a taxa semestral equivalente a 5,6% ao mês? Então, eu quero uma taxa semestral equivalente a 5,6% ao mês. Então, vou utilizar ainda o 1 mais a taxa, ó. Bom, então, olha aqui. Então, eu tenho, ao invés de ano, eu vou trabalhar com ela no semestre para mês. Então, eu não vou levar 12, porque na realidade um semestre são apenas 6 meses, tá? Mas eu tenho a taxa, que aí quando eu dividir por 100 aqui, ó, vai para 1, 2 e eu preencho. 0,056 aqui, certo? Então, eu sei que um semestre é igual a 6 meses, né? Então, um semestre é igual a 6 meses, tá? Então, eu tô falando que esse valor presente vai render em 6 meses o mesmo que o valor presente nesses 6 meses. Só que aqui eu calculo taxa semestral e aqui a taxa mensal, mês a mês, tá? Então, aqui vai ficar... A minha taxa semestral é igual. Aqui tá mais 1, já vou passar para lá menos 1, viu? Então, vai ficar... Aqui, ó, a minha taxa mensal é 0,056 mais 1, 1,056 elevado a 6. Vamos ver quanto que vai dar? E menos 1, né? Esse menos 1 aqui. Então, 1,056 elevado a 6. 1,3867 0317 lá, menos 1, a taxa semestral é igual a 0,3867. Vou parar lá no 7, vou ter 0, parar lá no 67, aí eu vou multiplicar por 100%, né, para eu saber quanto que vai dar. Então, essa taxa semestral, uma, duas, é 38,67%. Então, se eu pegar um valor presente e aplicar ele num período de um semestre a 38,67%, ele vai dar igual. Aí eu aplicar o mesmo capital em 6 meses, viu que mudou? Um semestre e aqui 6 meses a uma taxa de 5,6%. Vai dar igual, tá? Então, essas aí são as nossas taxas equivalentes, certo? Então, vamos lá. 1 ok, 2 ok, 3. Qual o montante de um principal de 72 mil no fim de um ano com juros de 8% ao ano, com a minha taxa de capitalização ao trimestre? Ó, esses dois aí estão ao ano e ao trimestre, então eu vou ter que colocar ordem. Então, vamos lá. Bom, então aqui eu coloquei o meu montante principal, o período em um ano. Então, aqui eu tenho uma taxa nominal e aqui fala que é o trimestre que ela é efetiva. Então, lá no exemplo 2, ó, o que nós fizemos? Da anual para efetiva, nós tá na anual. São quanto tempo da efetiva? 4. Então, vamos dividir para efetiva, tá? Distribuir ao trimestre. Então, em um ano eu tenho 4 trimestres. Então, eu vou dividir para os 4 trimestres esse ano, essa taxa de 12% ao ano, para eu colocar em ordem aqui as minhas taxas, tá? Então, vamos lá. Com o prazo com a capitalização.
Então, em um ano, eu tenho 4 trimestres. Então, se eu tô falando que eu tenho uma taxa anual aqui, então eu vou dividir ela por 4 e eu vou dividir por 4, 2% ao trimestre agora. Na capitalização ao trimestre. Ah, agora sim. O pessoal melhorou. Tirar esse símbolo de porcento. Então, vai ficar 0,02, né? 0,02. Então, já tô com essa taxa. Aí pergunta qual o montante no fim de um ano. Então, o meu P, o montante é o meu valor principal. Nós trabalhamos muito com ele chamado, com a letra C, né? De capital. Então, já vamos colocar P, porque daqui uns dias a gente já começa a falar em valor presente e valor futuro, que são das prestações. Então, já vamos acostumar com o P aqui, tá bom? Então, 1 mais, qual que é a minha taxa? 0,02. Um ano. Mas a minha taxa está ao trimestre, então são 4 trimestres. Ou seja, aqui, ó, 4 trimestres, tá? Ia colocar um de um ano, mas não um trimestre, porque a minha taxa está vindo, capitalização em trimestre, tá tudo, coloquei tudo em trimestre, então aqui eu não ia colocar o período não ia colocar ia passar também para trimestre. Então, o meu montante vai ser 72.000 vezes 1,02 elevado à quarta potência. Então, vamos ver quanto que fica 1,02 elevado à quarta potência. 0,2 elevado à quarta potência. Dá 1,08243, 216 vezes 72.000. É isso. Que esse 1 vai representar o capital de 72.000 e esse aqui os juros, ou vezes 72.000. Então, o montante vai para 77.935,12. Porque aqui é um 5, 5, 2. Então, eu vou aproximar para 12. Esse é o meu montante da letra 3, tá? Temos até... agora 4. Determinar a taxa para 183 dias equivalentes. Taxa para 183 dias equivalente a 65% ao ano. E já deu a resposta, olha que maravilha. Eu vou finalizar esse vídeo, postar e para já fazer outro. Fazer vídeos menores, tá? Até agora. Muito obrigada.